Meu nome é Maria Goretti, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitiva comportamental, também apta para atuar como perita judicial e também como assistente técnica judicial. Também com um curso de grafologia, onde a gente percebe, estuda a personalidade das pessoas através da escrita. Eu estou aqui hoje para clarificar para vocês a diferença entre a dependência emocional e a codependência emocional. Você sabe a diferença entre esses dois transtornos psicológicos, né? Primeiramente, clarificando para vocês que o transtorno psicológico não é loucura. Tem muitas pessoas que imaginam que o transtorno psicológico já é uma loucura. Não, o transtorno psicológico é algo que não vai bem na sua mente, né? Que não está de acordo com a normalidade dos seus afazeres diários, que está trazendo algum sofrimento para você. Mas isso não deixa de acontecer do transtorno psicológico se tornar uma loucura, se não é tratado, né? Se não for tratar. Em muitos casos, não generalizando a todos, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre essas duas diferenças e também nesses dois aspectos, as pessoas que são acometidas a esses transtornos, traz muito sofrimento a elas, né? Traz bastante. Então, se você tem esse interesse, fique comigo até o final do vídeo, tá? Até o final deste enunciado que eu vou fazer para vocês. E dá um joinha aí no meu canal, né? Se inscrevam no meu canal e clique no sininho para que vocês sempre possam estar recebendo as minhas notificações de novos vídeos de esclarecimento sobre os transtornos psicológicos, tá? Que os transtornos são passíveis de psicoterapia, né? Em controle emocional para que a pessoa possa viver tranquilamente a sua vida, tá? Primeiramente, vamos entender o que é a dependência emocional. A dependência emocional geralmente era caracterizado antes, né, pela ciência, pelos estudiosos, como aquela pessoa que depende de alguém para sobreviver, por exemplo, em casos de dependentes químicos, pessoas tetraplégicas, né? Paraplégicas, que depende de uma outra pessoa para que ele consiga desenvolver as suas habilidades, né, mínimas, básicas dentro de casa, né? Mas com o passar dos estudos, com o passar dos tempos, os estudiosos, principalmente da área psicológica, descobriu-se que isso é muito mais rotineiro do que imaginamos no nosso dia a dia, no dia das famílias. Por quê? A dependência emocional, quando ela chega a ser um transtorno psicológico, ela afeta a vida da pessoa de uma forma que traz sofrimento para ela. Por exemplo, é bem nítido, né, e característico das pessoas com dependência emocional ela se fazer de vítima, né? Ela se faz de vítima em tudo. Eu não consigo nada, eu preciso de você para me resolver tal coisa. Ela depende da outra pessoa para que a vida dela tenha sentido, né? Se a pessoa não está perto dela, o mundo dela acabou. Ela conheceu aquela pessoa, pronto, ela deposita naquela pessoa todas as suas emoções, todas as suas vontades, todas as suas capacidades de desenvolvimento. Ela depende dessa pessoa que ela está se relacionando ou que ela convive
para que ela tenha êxito na vida dela, para que ela tenha sentido, para que faça sentido na vida dela, né? Ela precisa dessa pessoa. E ela passa a ser até mesmo um papel de escrava ou escravo, porque isso não é só para mulheres, é para homens também. Tudo que aquela pessoa deseja, faz, ela vai lá e faz para agradar a pessoa. Às vezes, um exemplo bem simples aqui, típico, né? Às vezes você vai comer uma pizza e você não consegue escolher um sabor que você queira, porque você tem medo de você escolher e a outra pessoa querer um outro sabor, então você deixa que a pessoa escolha por você, né? Você não tem escolha, você morre de medo de perder essa pessoa, né? Então, tem alguns sintomas aqui que eu vou dizer, e de repente você está aí, você vai analisar, e se você achar, por exemplo, que você tem, por exemplo, de 5 a mais, né, dessas características, 5 a mais desses sintomas, então chegou a hora de você buscar ajuda psicológica com os psicólogos, né? E se chegar ao extremo, às vezes, de tomar uma medicação, os psiquiatras, eles são aptos a isso, são maravilhosos, os psiquiatras são nossos parceiros, assim, lado a lado, né? Para que a gente possa resolver a situação das pessoas de sofrimento, que isso traz realmente muito incômodo na vida da pessoa, né? Desses sintomas, né, que as pessoas acham que não consegue viver sem a outra pessoa, é a exigência da atenção da outra pessoa. É o tempo inteiro a pessoa precisa da atenção do companheiro ou da companheira voltado para ela. Porque às vezes quando ela some um pouquinho ou quando ela demora para procurar, nossa, pronto, aí, não me amo mais, está pensando em me deixar, não me quer mais, né? Tem esse pensamento bem disfuncional, né? Tem também um ciúme exagerado. A pessoa não confia, é sempre desconfiado o tempo inteiro, e isso traz uma angústia muito grande para a pessoa, porque ela não acredita, né, que a outra pessoa possa amá-la, então ela busca isso incessantemente, direto, o tempo inteiro, esse ciúme exagerado, né? A pessoa não pode conversar com outra pessoa, que ela já pensa que a pessoa está interessada já na outra pessoa e vai deixá-la. E como ela tem pavor, né, de ficar sozinha, ela tende a brigar exageradamente com o seu companheiro ou sua companheira, né? As pessoas com dependência emocional, elas se sentem incapazes de viver sozinha. Ela não consegue nem pensar em estar só, né? É bem corriqueiro uma pessoa com dependência emocional, quando ela percebe que realmente a outra pessoa vai deixá-la, ela já automaticamente ela já está em busca de outra pessoa para que ela não fique sozinha. O problema dela é isso. Ela não se sente bem só, ela não curte a solidão, né, a própria presença, né? Ela não se autovaloriza, é uma baixa estima muito grande que a pessoa tem, né? Ela tem dificuldade de tomar decisões sozinha, tudo ela tem que ter opinião do outro, tem que ter opinião de outras pessoas, tem que ter opinião da companheira ou do companheiro, ou ela não consegue tomar essas decisões sozinha, acha incompetente para isso, né? Tem muita insegurança no relacionamento também. Ela nunca acha que aquela pessoa ama de verdade, né? E não consegue fazer nenhum tipo de plano sem envolver a pessoa, né? Tudo tem que estar envolvida a pessoa na vida dela, né? Ela tem a tendência também de dizer sim a tudo. Ela não consegue dizer não, mesmo que ela não concorde com aquela decisão, com aquele pedido. As pessoas pedem e ela diz sempre sim, né? Ela não consegue sair desse foco.
Lembrando que a dependência emocional, ela tem origem, né, até mesmo lá da infância, né, onde essa criança, ela não recebeu o carinho, né, suficiente do pai ou da mãe, né, ou até mesmo filhos de mães narcisistas, filhas de mães narcisistas, onde a mãe é extremamente egoísta, onde não libera essa liberdade para o filho de ter autonomia na sua própria vida, né? Então, essa criança ferida que vem lá da infância, vem trazendo esses sofrimentos na vida adulta. A pessoa não consegue se desenvolver sozinha. E isso é um sofrimento intenso. E não só para aquelas pessoas que são dependentes químicos, né? As pessoas que têm alguma dependência física que necessita da outra pessoa. Isso é uma necessidade que as pessoas têm. E também não está dentro do padrão de normalidade que todos nós precisamos nós somos dependentes um dos outros, né? Nós precisamos de várias coisas para a nossa sobrevivência, de outras pessoas, do trabalho de outras pessoas para a nossa sobrevivência. Mas o que eu estou falando aqui é a dependência emocional que é patológica, tá? Psicopatológica, onde traz sofrimento para a pessoa e esse sofrimento abala a vida da pessoa, às vezes até o resto da vida, né? Trazendo muitas doenças psicossomáticas, né? A hipertensão arterial é uma delas, que traz essa decorrente da dependência emocional, né? Que a pessoa aceita tudo que a outra pessoa faz para ela, mas ela, a si mesma, ela continua com aquela pessoa porque ela não quer perdê-la, ela não se vê longe daquela pessoa. Agora, eu falei um pouco das pessoas que são dependentes emocional, né? Que elas se vitimam, elas são vítimas, são sempre vítimas, elas sempre estão precisando, né, da outra pessoa, do carinho, do amor, financeiramente. Às vezes ela até tem um trabalho bom, ela é independente, mas ela é dependente emocional do companheiro ou da companheira, né? Ela não consegue viver sem aquela pessoa e ela acaba fazendo todas as vontades da outra pessoa porque ela precisa da companhia daquela pessoa, tá? Agora, a codependência, ela é parecida na dependência, né? Porque ela depende do dependente para se sentir bem, para ela se sentir feliz, para ela se sentir valorizada, para que ela tenha aceitação das pessoas. Então, ela diferencia no modo de como elas agem, né? A dependência emocional, ela precisa daquela pessoa, porque ela não consegue viver sozinha, ela sente um vazio, né? Ela tem insegurança, ela vem lá da infância, mas o codependente, ele não vive para si, ele vive para os outros. Ele, o tempo inteiro, para ele se sentir bem, para ele se sentir valorizado, ele precisa estar o tempo inteiro à disposição de uma outra pessoa, ou do companheiro ou da companheira. Ele acha que aquela pessoa que está com ela, ou seja, sempre onde tem um dependente, tem um codependente. Está com ela, aquela pessoa não consegue fazer nada, aquela pessoa precisa dela para tudo. Aquela pessoa precisa dela para pagar as contas, aquela pessoa precisa dela para fazer a comida, para comprar, fazer os afazeres financeiros, né? Aquela pessoa precisa dela para dar o amor, para dar o carinho, porque outra pessoa não vai fazer igual ela fez. Aquela pessoa não tem competência para gerir a vida dela sozinha. Ela precisa estar ali para
dar todo o suporte para aquela pessoa. É dia e noite. O codependente, ele esquece dele mesmo. Ele deixa de cuidar dele para o outro, né? Ele se mata de tanto trabalhar, ou ela. Muitas vezes a gente vê isso, muitas mulheres trabalhando fora e o marido em casa, ou o marido trabalhando muito fora e pagando aquela cirurgia para a esposa, pagando tudo que a esposa precisa, porque aquela esposa necessita dele para tudo. E ele sente a responsabilidade de cumprir com essa tarefa, esquecendo dele mesmo ou esquecendo dela mesma. Né? Muitas vezes a gente vê o exemplo de mulheres que se dedicam muito em casa, o marido chega, tá tudo perfeito, casa, a comida, as roupas no guarda-roupa, é tudo perfeito, porque ela acha que ela deve fazer isso, porque o companheiro precisa dela. Né? E ela fica lá igual uma gata borralheira, né? Sem fazer as unhas, sem fazer o cabelo, sem se cuidar. E com o tempo, isso pode trazer uma consequência grave, uma consequência desastrosa para o relacionamento. Porque a mulher, ela deixa de se cuidar, porque a vida dela é a outra pessoa, totalmente. Ela deixa de viver, a vida dela não é mais dela, é a vida da outra pessoa. E assim mesmo é o homem. O homem deixa de viver a vida dele em prol da outra pessoa. Fica todo relaxado, não liga para nada e tudo dele é em favor da mulher, né? Ou da companheira, ou dos amigos, que seja. Ele não tem vida própria. É muito fácil você encontrar um codependente das pessoas que gostam de obras sociais, né, que vivem de obras sociais o tempo inteiro, não tem tempo para si mesmo, só pensando em outras pessoas. Não que a gente não tenha que pensar em outras pessoas, nós não conseguimos viver sem o relacionamento, né, social de outras pessoas, só que nós temos que olhar para nós, temos que cuidar de nós temos que nos amar primeiro, para que a gente possa amar outras pessoas, para que a gente possa dar o melhor de nós para outra pessoa, nós temos que nos amar primeiro, né? E tem muitas pessoas que não têm, não conseguem enxergar que isso é uma psicopatologia, que isso é um transtorno psicológico, que no fundo está trazendo consequências graves e que futuramente pode trazer uma doença psicossomática. Eu vou contar para vocês aqui uma história do livro da nossa saudosa Renata Justin, com o livro Inconsciente, né? Que ela é uma psicóloga existencial. E eu li o livro dela, fiquei fascinada, amo demais, e releio esse livro. E onde ela conta no livro dela o fato de uma paciente dela que levou o filho. Esse exemplo eu vou dar para vocês do dependente com o codependente, né? Nesse caso, a mãe era codependente e o filho era dependente. Por quê? O filho, ele era esquizofrênico, ele precisava da mãe para tudo, até para ir no banheiro, para comer. Então, ela tentou levar ele na escola, ele não tinha desenvolvimento na escola, e ela tirou ele da escola, ficou só cuidando dele. Só que isso foi assim, sobrecarregando para ela com o tempo, e ela resolveu procurar uma psicóloga, que foi a Renate, para atender o filho dela, porque ela começou a preocupar com esse filho. Se ela morresse, como que esse filho iria ficar, né? Como é que ele iria sobreviver sem ela? Então ela procurou a psicóloga para que ele desenvolvesse as atividades básicas, pelo menos, de tomar banho sozinho, tomar sua medicação, tomar banho, né? E também querer ir para a escola e fazer um desenvolvimento cognitivo com ele, para que ele tivesse uma habilidade melhor. No decorrer da terapia, o menino melhorou, né? Ele começou a se alimentar sozinho, tomar banho sozinho, tomar sua medicação.
A mãe levou ele na escola, ele estava progredindo na escola, estava tendo assim um desenvolvimento muito rápido, né, das atividades. E com o tempo, e a mãe agradeceu a psicóloga, estava muito feliz com o desenvolvimento do filho. Passados uns tempos, a mãe procurou novamente a psicóloga, dizendo que o filho voltou a não fazer mais nada. Ele voltou a ter o mesmo comportamento de antes, não queria mais tomar banho, não tomava mais banho, não escovava mais os dentes, não se vestia mais sozinho, não tomava medicação, não quis mais ir para a escola. E a psicóloga começou a estudar o comportamento da mãe, né? Como sempre, nós psicólogos estudamos o comportamento das pessoas para ver onde está o foco do problema, né? E a psicóloga descobriu que a mãe era uma codependente. Como o filho estava tomando a liberdade dele, estava tomando a independência dele, estava ficando independente da mãe, como assim? Quem é que eu vou cuidar agora? Meu filho não vai mais precisar de mim, o que eu vou fazer? Eu vou ser uma inútil, né? Eu não tenho mais o que cuidar, o que eu vou fazer com meu filho? E a mãe começou a sabotar o tratamento do filho, começou a sabotar todas as atividades do filho e o filho voltou o que ele era antes. Então, conclusão, a psicóloga teve que tratar a mãe, como ela percebeu que a mãe era codependente. A mãe fazia tudo pelo filho. A mãe, e quando, aqui no meio, fora desse contexto, as pessoas codependentes, quando percebe, ele faz tudo pela pessoa, tudo. Quando percebe que a pessoa está para pegar voo, né, a independência dela, ela puxa. Não, como é que eu vou ficar? Essa pessoa precisa de mim, essa pessoa não vai conseguir sobreviver sem mim, ela precisa voltar para cá. Então a pessoa começa a puxar a pessoa para o que era antes. Então é muito importante ter essa observação, né? E se você perceber que você tem esse comportamento, busque o mais breve possível um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, para que você tenha uma vida saudável com a pessoa que você convive. Porque uma hora não aguenta, uma hora explode, uma hora não dá certo, separa do mesmo jeito, trazendo muito sofrimento. Então, é necessário ter essa percepção dos comportamentos. Então, há diferença, sim, entre a codependência e a dependência emocional. Porque o dependente é aquela vítima que precisa de você para tudo, não consegue viver sem você, e o ciúme exagerado porque não pode te perder, não pode fazer nada sem você. E o codependente é aquela pessoa onde abraça, né, a situação e não deixa a pessoa evoluir, não deixa a pessoa ser independente, porque aquele dependente não consegue fazer nada sem ela. Aquele dependente necessita dela para tudo. Ela sente útil em fazer as coisas para as pessoas, esquecendo dela mesma. Tudo é em prol da outra pessoa. Para mim, nada. Tudo é em decorrência da necessidade do outro. Em mim, nada. Então, nós temos que ter equilíbrio nisso aí. Por que é necessário buscar ajuda psicológica? Porque no tratamento psicológico, você vai buscar a homeostase emocional. O que é isso? No nosso corpo, nós temos a homeostase corporal, onde você deve ter o equilíbrio de tudo para que seu corpo e sua mente esteja equilibrado e não te traga nenhuma doença psicossomática. E essa homeostase emocional, né, dentre a dependência emocional com a codependência, precisa ser tratado em psicoterapia. Porque
Se o dependente e o codependente faz tratamento psicoterápico, eles vão conseguir viver felizes. Porque o codependente depende daquela pessoa, né, para que ela se sinta útil, mas ela pode também cuidar dela. Ela também pode deixar o dependente levantar voo. O dependente pode ficar feliz com o codependente que faz tudo para agradá-lo, mas que ele não seja vítima de pensar que ele tudo na vida dele é o codependente, é o companheiro, que ele vai sofrer, que ele não pode de jeito nenhum ficar sem aquela pessoa, porque ele vai morrer. Tem muitas pessoas que entram em depressão quando separa, quando uma pessoa dependente emocional separa, né? Isso quando um dependente emocional não cai na mão de um narcisista ou de uma narcisista patológica. Quando esse dependente emocional cai na mão de um narcisista patológico ou de uma narcisista patológico, aí o sofrimento é dobrado. Por quê? O narcisista, o prazer do narcisista patológico com emoção é ver você sofrendo, é ver o seu sofrimento. Então, quando ele percebe que você é muito ciumenta, ele vai fazer de tudo para que esse ciúme perdure, para que esse ciúme aumente. A vida de vocês vira um inferno, né? E vira um caos o relacionamento. Então, e tudo isso é um transtorno psicológico. Então, o tratamento psicoterápico é muito importante. Felizes das pessoas que valorizam o tratamento psicológico. Que o tratamento psicológico não é apenas sentar e conversar como se estivesse conversando com um amigo. Nós temos técnicas científicas que estudamos 6, 7 anos e nós não paramos nossos estudos, né, o resto das nossas vidas, estudando comportamento, né, estudando o cérebro das pessoas e como resolver essas questões que trazem sofrimento para as pessoas. Qualquer comportamento que traz sofrimento para as pessoas é um transtorno psicológico. Não significa que seja loucura. Não tem nada a ver. Loucura é uma coisa, transtorno psicológico é outro. Só que o transtorno psicológico não tratado pode levar à loucura. Entenderam? Então, por isso é necessário o atendimento psicoterápico. Qualquer coisa, tá me trazendo sofrimento, tal comportamento. Procure um psicólogo. O psicólogo vai te ajudar a nortear, a pensar, a resolver essa questão que está incomodando você. O que é? As pessoas sempre me perguntam o que é estar dentro da normalidade. O que é estar dentro da normalidade? É você estar bem com você mesmo, com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com o seu namorado, com a sua família, com os seus colegas de trabalho. Então, e também você, o seu comportamento não trazer sofrimento nem para você e nem ao outro. Como que eu posso entender isso? Vamos supor que eu queira cortar o meu cabelo, né? Eu cortei o meu cabelo. Isso eu não estou fazendo mal nem para ninguém, nem a mim mesma. Eu cortei meu cabelo, gostei do meu corte, eu estou bem, não fiz mal para ninguém. Vamos supor que eu queira ficar pelada lá na rua. Para mim, eu posso estar muito bem, sentir muito bem de ficar pelada lá na rua, mas só que nós vivemos num mundo de valores morais, onde, né, nós temos crianças, e isso pode trazer um desconforto muito grande para as pessoas que vão ver, que vão olhar. Então, tudo isso é questão de pensar o que eu vou fazer, o que vai causar, qual consequência. Toda ação tem uma reação e uma consequência. Então, nós temos que pensar antes de fazer alguma coisa para ver se não vai fazer mal para mim e para o outro. Bom, não vai fazer mal para mim nem para o outro, então posso dizer que está dentro da normalidade. Aquilo que vai fazer mal ao outro
pode fazer bem para mim, mas vai fazer o mal ao outro, posso dizer que está fora da normalidade. Ou se eu vou fazer alguma coisa que vai fazer mal para mim somente, mas para o outro não vai fazer, também sai fora da normalidade, porque eu estou fazendo mal para mim, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido para vocês um pouco sobre a dependência emocional e a codependência emocional. Qualquer dúvida pode me procurar, eu estou no meu Facebook, no meu Instagram e também no meu canal, onde vocês poderão acessar e me dar uma força aí, clicando, né, no joinha, se vocês gostaram, e também no sininho, tá? Lá, se inscrevam no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem as notificações das minhas gravações. Que próximo eu vou fazer também do psicopata e também da síndrome da boazinha. Essa síndrome da boazinha não deixa de ser um transtorno que também traz incômodo, né, um certo sofrimento para a pessoa, mas aí eu vou deixar para vocês saberem no meu próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada por vocês assistirem este vídeo, né, e acessarem também